Tá sofrendo aí com frio. Pessoal, já vai mandando para mim lá no bate-papo o nome de vocês para eu salvar a lista para valer de chamada, por gentileza. Tá? Enquanto isso, vocês vão mandando, esperar o pessoal chegar. Vocês vão mandando aí, por favor. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo jóia. A voz Bom do dia. locutor de rádio. Ou é voz de sono? Os dois. Os dois. Hoje eu vou dizer para vocês, eu vou confessar que esse friozinho me fez realmente pensar duas vezes se eu queria dar aula hoje ou não. Ontem fui dormir tarde, dormi era, acho que com uma ou duas, não sei. Nossa Senhora, como é que acorda cedo para ter aula? Ah, não sei, mas é guerreiro. Guerreiro. Aham. Bom, pessoal, acho que ninguém mais está com dificuldade para entrar, né? Quem que eu tinha que entrar tá aí. Vai me mandando o nome, quem não mandou ainda. Tem gente que ainda não me mandou o nome, me mande por gentileza. Vou só abrir aqui o slide para eu continuar a aula com vocês. Pessoal, na nossa aula passada, eu estava falando com vocês sobre a influência da urbanização que sofreu pela industrialização, né? E que quanto mais industrializado é um país, mais urbanizado ele vai ser. E que nem todo o nosso planeta se industrializou, se urbanizou no mesmo momento, né? Houve períodos em que alguns países já estavam altamente industrializados, enquanto que outros não é mesmo? E aí, vou compartilhar com vocês os slides para a gente continuar o nosso conteúdo. Eu desativei o microfone de vocês, mas vocês podem aí ativar quando for necessário, tá? Se quiser tirar alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa relacionada à aula, tá? E eu peço sempre para que vocês mantenham esse contato comigo. Teve dúvida, me pergunta, tá? Assim por diante. Então é o seguinte, pessoal. Me lembra que eu mostrei esse gráfico para vocês, dizendo que no ano de 2007, a população urbana no nosso país, no nosso planeta, superou a população rural, né? E que essa tendência ela acaba sendo cada vez maior, né? Acredita-se que no ano de 2030, 70% da população more nas cidades e não no campo mais, né? Não seja mais só 50%. E aí eu comentei com vocês que os países europeus, que são países que participaram da primeira revolução industrial, são os países que primeiro se urbanizaram. Porque quando começou a segunda revolução industrial, outros países europeus, além da Inglaterra, aí somando os Estados Unidos e o Japão, tiveram aí um expressivo crescimento das suas áreas industriais e, consequentemente, um aumento da sua área urbana, né? Então, quanto mais aumentava a cidade, mais crescia a atividade industrial e isso atraía mais pessoas para a cidade, né? Aí lembra do êxodo rural que eu falei e tudo mais, tá? Então, aqui foi só mais para a gente relembrar que a urbanização é um processo que está intimamente relacionado com o processo de industrialização, tá? E aí vamos pensar lá no início da urbanização na Europa, na primeira e segunda revolução industrial. Então, se a gente for pensar hoje dentro da Europa, a população europeia como um todo, na média, 80% da população europeia vive nas cidades, né? Algumas cidades, como por exemplo, algumas cidades na Bélgica, na Islândia, né? E a própria Inglaterra, como Londres, né? Uma grande cidade, alguns países vão alcançar mais de 90% da população morando nas cidades, certo? Então, a Europa, como foi assim, o berço da industrialização, também é um berço da urbanização, tá? Isso tudo começou lá na primeira e segunda revolução industrial. Mas o que a gente pode observar, turma? Que quando essas indústrias foram surgindo dentro da Europa, tanto na primeira quanto na segunda revolução industrial, que essas cidades elas foram surgindo ao redor das indústrias. E as indústrias, elas não estavam concentradas em um determinado local, elas estavam espalhadas por toda a Europa. Então, a gente pode dizer
que na primeira e segunda Revolução Industrial provocou uma urbanização descentralizada do nosso continente europeu, né? Que as cidades elas não estão concentradas em uma porção do continente, elas estão espalhadas por todo o continente, tá? Isso também acabou provocando uma certa diferenciação na quantidade de pessoas que estavam concentradas nas cidades, né? Se as cidades estão espalhadas por todo o território europeu, então eu não tenho aglomerados de pessoas, diferente do que acontece no Brasil. Então eu coloquei aqui um comparativo, né? Então a cidade de Londres, que é a cidade mais populosa que a gente tem dentro da Europa, ela vai ter 8 milhões de habitantes, tá? Enquanto que São Paulo, ela vai ter 12 milhões e meio de habitantes. O que a gente pode pensar? No Brasil, as indústrias, elas não estão descentralizadas, pelo contrário, elas estão concentradas, centralizadas em um local. A gente pode pensar aqui na grande região sudeste. E a cidade de São Paulo vai polarizar a maior parte desses habitantes. Lá na Europa, a gente vê o contrário. Como as indústrias foram se espalhando, foram se descentralizando, essa urbanização ela também foi acontecendo dessa forma. Então, as cidades elas foram crescendo ao redor dessas empresas, dessas indústrias espalhadas pelo nosso continente europeu. E aí, então, a maior cidade tem 8 milhões de habitantes, né? O que prova que essa é uma exceção dentro da Europa. Hoje, a maior parte das cidades europeias, pessoal, elas são cidades consideradas de porte médio, aí na casa dos 100, 200 mil habitantes. E a maioria da população vive em cidades que têm até 5 mil habitantes, né? Então, muda muito o aspecto, né? Por mais que eu falo que a maior parte da população dentro da Europa viva nas cidades, não quer dizer que todas as cidades têm um aspecto metropolitano como São Paulo, né? Pelo contrário, a maioria das cidades são cidades muito pequenas, né? Se a gente parar para pensar, Alfenas é o estilo de cidade que predomina dentro da Europa, tá? Cidades de porte médio até portes pequenos, tá? Então, a maioria da população vive nesses quadros. Só que quando estava se urbanizando a população europeia, o continente europeu estava se urbanizando, alguns problemas começaram a ser enfrentados por essas cidades, por esses meios urbanos. Porque, por exemplo, as indústrias estavam trazendo para os países europeus um desenvolvimento econômico. Só que esse desenvolvimento econômico não era a mesma coisa que desenvolvimento social. Até hoje não é. Então, as cidades, elas estavam sendo muito ricas. Só que a população não estava se beneficiando dessa riqueza que a Europa estava experimentando, que os países estavam experimentando. Então, dentro das cidades, a população vivia insatisfeita, porque além dela trabalhar grandes jornadas de trabalho, né, enfrentar longas jornadas de trabalho, ela tinha condições de vida muito péssimas. E essa população insatisfeita começou a pressionar os governos para que houvesse um planejamento urbano. Então, a gente percebe que planejamento urbano é algo que começou das camadas populares, né? Então, é a população mais pobre, a população comum, que estava insatisfeita com o estilo de vida dentro das cidades, que possibilitou que a Europa começasse, né, saísse na vanguarda para um planejamento urbano. Bia, o que é um planejamento urbano? Planejamento urbano nada mais é do que eu pensar em estratégias para melhorar a infraestrutura da cidade atual e futura, tá? Então, por exemplo, será que todo mundo naquela cidade tem água tratada que chega em casa, encanada, coleta de esgoto, tudo mais, segurança, qualidade de vida e tudo mais? Não? Então, o que eu faço para que todo mundo tenha acesso a essas coisas positivas, tá? E para as pessoas que vão chegar na cidade, como que eu vou acolhê-las? Como que os novos bairros eles serão estruturados? O que eu vou fazer para que os próximos bairros tenham essas boas condições e tudo mais, né? Então, isso que é planejamento urbano. Então, lá na primeira e segunda Revolução Industrial, as cidades cresceram muito rápido dentro da Europa. Só que essas cidades cresceram e, junto com o crescimento das cidades, cresceu a insatisfação da população. E aí esse planejamento urbano começou a ser necessário. E aí os estados começaram a fazer algumas mudanças, como, por exemplo, melhorias sanitárias. Bom,
Se vocês se lembram lá do 7º ano, né, das aulas de história, vocês devem se lembrar que vocês estudaram as estruturas dos burgos. Como que eram os burgos? As cidades medievais, né? Então, as cidades dentro da Europa, elas eram com ruas geralmente muito estreitas, as casas eram muito próximas umas das outras, não tínhamos encanamento, nós não tínhamos coleta de esgoto, e aí quase sempre o esgoto, né, que a gente tinha, era uma fossa séptica lá no fundo da casa, que era um buraco onde a população fazia os seus dejetos, né? Quando não muito, as cidades tinham um horário marcado para esvaziar os seus urinóis. Então, o sino da igreja tocava, todo mundo pegava o seu pinico e jogava pela janela, né? Não tinha coleta de esgoto, não tinha coleta de lixo, não tinha tratamento de esgoto. Então, as condições sanitárias eram muito ruins. Então, a população vivia num local que tinha um cheiro muito ruim. E aí, as cidades começaram a passar por melhorias. Por exemplo, o instalamento de coleta de esgoto, água que chegasse até a população, coleta de lixo. Isso fez com que a população começasse a ter melhoria na qualidade de vida, principalmente porque elas passaram a sofrer menos, ser acometidas por menos doenças, né, vindas transmitidas por ratos, por insetos e assim por diante. Então, melhorias sanitárias, elas começaram a surgir a partir desse planejamento urbano. Começou a ser feito também um processo de criação e preservação de espaço público. Bia, o que seria um espaço público? Seria, por exemplo, um local de eventos públicos, como um teatro, uma dança, a própria apresentação de um governante, uma praça, né? Então, aqueles que já existiam, vou preservar para que a população possa participar desses eventos realizados nesses espaços, ou eu vou criar novos, né? Que a população possa se aproveitar. E eu vou agora alargar as ruas e avenidas, tendo em vista principalmente que na segunda revolução industrial eu já começo a ter automóveis. Aquelas ruas que eram muito estreitinhas, elas não vão ter a possibilidade de receber automóveis passando por ali, sobretudo alguns que vêm depois de porte muito grande, né? Que são, por exemplo, os caminhões, né? Que começam a ser cada vez maiores e não conseguem passar pelas cidades, levando as mercadorias que seriam consumidas pela população. Tá? Então, quando as cidades europeias elas começam a surgir, começam a crescer, os problemas que a população estava enfrentando resultou na pressão para que o governo fizesse esse planejamento urbano. E aí, hoje em dia, quando a gente pensa na Europa, muitas cidades elas guardam resquícios daquela cidade primitiva, que não tinha tratamento de esgoto, água encanada e tudo mais, mas hoje elas todas passaram por melhorias, né? Aquelas antigas estruturas foram abandonadas e criadas outras estruturas que melhorassem a qualidade de vida da população, ok? E aí, turma, hoje faz com que a Europa, por exemplo, essas cidades elas sejam modernas, passaram por melhorias que a ponto de fazer elas se tornarem cidades globais. Então, algumas das principais cidades globais do mundo estão dentro da Europa. Então, quando começa aquele planejamento urbano, melhorando a infraestrutura das cidades, essas cidades vão ganhando capacidade cada vez maior de influenciar o resto do planeta. Não só no aspecto, né, de produção de melhorias para a cidade, como também a gente pode pensar de atração de serviços econômicos. E isso acaba influenciando as demais cidades ao redor do nosso planeta. Só que pode ser, pessoal, que alguém não se lembre o que é uma cidade global, né? Então, o próprio nome já vai fazer com que a gente lembre o que é uma cidade global. Uma cidade global é uma região, uma cidade, que vai agrupar grandes áreas do setor financeiro. Então, as principais indústrias, empresas do ramo de negócios, bancário, financeiro, político, industrial, estão naquela cidade. Tá? Então, ela vai ter uma capacidade de influenciar, não só em nível regional, como também nacional e internacional. Tá? Essa cidade, ela vai ter a influência não só econômica, como também cultural. Ela vai ter uma influência política sobre as outras. Vamos pensar na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a única cidade global que nós temos no nosso país. Então, por exemplo, será que São Paulo tem centros bancários, bolsas de valor, sedes de empresas importantes para o mundo inteiro?
Tem. Será que a cidade de São Paulo influencia a região que ela está? Região do ABC Paulista, por exemplo, o Vale do Paraíba, que é a região onde ela está situada? Sim, influencia. Influencia o nosso país inteiro? Influencia. E também influencia vários outros países, né? A não ser o nosso país, além do nosso país. Então, a cidade de São Paulo, ela vai acabar polarizando essas influências no ramo econômico, no ramo político, cultural e assim por diante. E aí, dentro da Europa, nós temos várias cidades que têm esse aspecto global, né? E elas assumiram esse caráter de influenciar politicamente, financeiramente, culturalmente os demais países, justamente por conta das mudanças da sua infraestrutura que foram estabelecidas a partir da segunda Revolução Industrial por conta daquelas pressões populares, né? Hoje em dia, essas cidades não enfrentam mais desafios como melhoria no serviço sanitário, melhoria no alargamento nas ruas, nos prédios públicos, dos espaços públicos e assim por diante. Os desafios atuais das cidades europeias são outros, né? Como, por exemplo, fazer a manutenção do desenvolvimento econômico que elas têm. Quando as cidades europeias estavam crescendo, porque a industrialização estava em pleno crescimento, né? O desenvolvimento econômico dela só prosperava, só crescia, né? Só que hoje em dia, o que fazer para que essas cidades consigam manter o desenvolvimento econômico que elas tinham lá a partir da segunda Revolução Industrial até os dias de hoje? Como que eu faço para manter e para melhorar e não rebaixar o nível do crescimento econômico? Então, nós temos que buscar alternativas para isso, principalmente porque as cidades europeias elas têm sofrido com um problema muito grande, que é uma baixa PEA. O que é PEA? População economicamente ativa. O que é uma população economicamente ativa? É aquela população que vai ter uma carteira de trabalho assinada, que vai ter um contrato oficial registrado. Então, quando a gente observa a Europa como um todo, eu tenho uma baixa população economicamente ativa. População essa que é composta pela população adulta. Então, se a gente fosse observar uma pirâmide etária, essa pirâmide etária aqui, eu gosto sempre de utilizar ela quando eu estou falando de demografia com os alunos, né? Então, eu tenho uma pirâmide etária da África, do ano de 2006, e uma da Europa. Se eu comparar a da África, o que eu tenho na base? Jovens, o corpo são os adultos e o topo são os idosos. Eu percebo na pirâmide da África, por exemplo, desativa aí o microfone quem está falando, quem ativou aí, por favor. Na pirâmide da África, eu percebo que eu tenho uma grande quantidade de adultos e pouquíssima pessoa aqui no topo da pirâmide, de idosos. Então, eu sempre vou ter muita gente, muita mão de obra aqui, principalmente porque a base é larga e essa população aqui da base vai ficar adulta e vai servir como uma grande quantidade de mão de obra. Quando eu observo a pirâmide etária da Europa, eu observo que a base está muito estreita, o corpo, ele tem até que bastante adultos, mas olha o topo, como tem muita gente idosa, né? Então significa que eu tenho muita gente que não trabalha. E futuramente eu vou ter cada vez mais gente no topo, muita gente idosa e cada vez menos gente adulta. E isso vai influenciar porque ao longo do tempo eu vou ter cada vez menos pessoas que vão ser economicamente ativas, pessoas adultas que vão trabalhar. Por que eu tenho cada vez menos pessoas economicamente ativas, né? Porque a Europa, ela tem enfrentado nas últimas décadas uma redução muito grande da taxa de natalidade e um aumento da expectativa de vida da sua população. Então, significa que cada vez menos tem pessoas nascendo e as pessoas estão vivendo cada vez mais anos. Então, eu tenho muitas pessoas que não estão trabalhando, que são idosos, e pouquíssimas pessoas que estão nascendo, que vão servir no futuro de mão de obra, né? Então, eu tenho um problema muito grande. Está faltando gente para trabalhar dentro da Europa, certo? Sem contar que está aumentando os custos com a Previdência Social. O que é a Previdência Social? É o serviço dos países que pagam a aposentadoria dos idosos. Se eu tenho cada vez mais idosos vivendo cada vez mais tempo e eu tenho pouca gente que vai contribuir para a Previdência Social,
significa que o governo vai ter que tirar do próprio bolso para pagar essa aposentadoria. Então, é um problema muito sério que as cidades europeias têm vivido, né? Só para quem não entende como é que a previdência social ele é feita. Então, por exemplo, eu, Bia, sou funcionária do Colégio Atenas, certo? Então, do meu salário, todos os meses são descontados lá 9%, se não me engano, do meu pagamento. Então, do valor total do meu salário, 9% é descontado para a Previdência Social. O governo vai pegar esses 9% do meu salário, vai somar com o de outros funcionários, de outras pessoas do nosso país, para pagar a aposentadoria de um aposentado, tá? Então, o que é descontado do meu salário não é o suficiente para pagar a aposentadoria de um idoso. Então, vai somar o meu com mais, sei lá, de 3, 4 pessoas para pagar a aposentadoria de um idoso. Então, o que eu preciso sempre? De mais pessoas adultas do que pessoas idosas para eu conseguir pagar essa previdência social, não é? Agora, se eu tenho cada vez menos adultos e mais idosos, será que o número de adultos vai conseguir pagar a previdência social necessária para dar conta de tantos idosos recebendo aposentadoria? Não, nessa conta não fecha. Então, os problemas que a Europa tem vivido atualmente para fazer a manutenção do seu desenvolvimento econômico é uma baixa população economicamente ativa. Porque a população hoje tem uma baixa taxa de natalidade e uma elevada expectativa de vida, né? E por que as pessoas vivem tanto dentro da Europa? Primeiro, porque a população tem uma boa qualidade de vida, então tem fácil acesso à alimentação, a médicos, a remédios. A população vive em áreas seguras, tem bom acesso à alimentação, isso tudo prolonga a vida delas, tá? E aí, a gente pode pensar, bom, se a Europa é um continente velho, porque eu tenho baixa população economicamente ativa, talvez uma saída seria receber gente de outros países para trabalhar, né? Então, dentro da Europa, o que a gente vê? A população adulta que tem hoje lá é uma população que tem uma formação acadêmica muito grande, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Certos postos de trabalho, essa população não quer aceitar. Então, imagina, a pessoa formou na Universidade de Dublin, uma das melhores universidades que a gente tem dentro da Europa. Ela vai trabalhar de babá? Ela vai trabalhar de jardineiro? Vai trabalhar no piso de uma fábrica? Não vai, ela não vai querer se submeter a esse tipo de trabalho. Ela vai querer trabalhar naquela área a qual ela se formou, né? E aí, quem é que vai trabalhar nessas áreas? Vai ficar vaga ociosa, né? Então, a Europa precisa também de pessoas que se ocupem desse tipo de emprego. Não só daquelas que exigem alta qualificação, como aquelas também que não exigem. E aí, a Europa poderia receber imigrantes de outros países para ocupar esses postos de trabalho, certo? Só que qual que é o problema? A Europa, ela tem um grande problema com xenofobia. O que é xenofobia? É uma aversão, preconceito com estrangeiros. Então, a Europa, ela sempre tenta dificultar a chegada de imigrantes no seu território para ocupar esses postos de trabalho, né? O que dificulta essa manutenção do seu desenvolvimento econômico, ok? Alguém me perguntou aqui, deixa eu ver a pergunta de novo no bate-papo. Por que as crianças estão em pouca quantidade na base da pirâmide etária? A redução da taxa de natalidade, ela acontece por um conjunto de fatores. O principal deles é o empoderamento feminino. Como que esse empoderamento ele acontece? A primeira coisa que a gente observa é que a partir dos anos 50, as mulheres elas passam a ocupar cada vez mais áreas do cenário educacional. Então, as mulheres passam a estudar cada vez mais anos. Tá? Então, se antes a mulher com 14, 15 anos, ela já formava uma família, agora ela vai começar a se dedicar à formação da sua família a partir dos 30 anos. Por quê? Ela vai ficar até por volta dos 30 anos se dedicando à sua formação profissional. Então, se antes eu começava a formar família com 15 anos, até a mulher entrar na menopausa por volta dos 45 anos, ela tem 30 anos para ter filho. Então, antes disso, a mulher tinha 1 milhão de filhos, 10, 15 filhos. Agora, como ela adia a formação da sua família para poder estudar, ela reduz muito o período em que ela quer ter filho.
Sem contar que depois que a mulher ela se qualifica, ela vai se dedicar ao trabalho, né? Então ela estuda, se formou, ela vai querer trabalhar, arrumar dinheiro para poder ajeitar a sua vida, né? E aí, o que acaba acontecendo? Ela pensa, eu formei até agora, então eu não posso ter filho agora, eu preciso trabalhar. Se eu arrumar um filho agora, eu não vou poder trabalhar. Então ela sempre vai adiando a sua formação familiar, certo? E uma das formas que contribuiu para a mulher poder adiar essa formação familiar foi o uso de métodos contraceptivos, né? Principalmente a pílula anticoncepcional, que é de uso único e exclusivo da mulher. E aí ela começou a fazer o planejamento familiar. O que é isso? Eu planejo se eu quero ter filho. Se eu quero ter filho, eu paro de utilizar esse método contraceptivo e vou planejar a minha gravidez. Se eu quiser ter mais de um filho, eu consigo fazer isso, entendeu? Então, a gente observa que essa redução da taxa de natalidade é associada à inserção da mulher no mercado de trabalho, à sua formação profissional e ao uso de métodos contraceptivos. Tudo isso vai acabando formando uma consciência naquela população de que vou retardar a formação familiar. Eu sempre dou o exemplo da minha família. O Brasil tem passado por esse processo também. A minha bisavó, ela teve 14 filhos. A minha avó teve 7. A minha mãe teve 2. E eu já quase 30 anos não tenho nenhum filho. Então, olha como que ao longo do tempo, como que o Brasil foi se desenvolvendo, isso foi refletindo na quantidade de filhos da mulher. Né? Então, desde a minha bisavó até chegar a mim, né, a gente teve um aumento do número de anos de estudos pelas mulheres, o uso dos métodos contraceptivos, as mulheres agora passaram a trabalhar e isso tudo foi reduzindo a taxa de natalidade. Só que no Brasil, isso foi algo que aconteceu mais recentemente. Na Europa, isso já acontece desde da segunda Revolução Industrial. E aí, Ana, acaba que cada vez mais a base da pirâmide europeia vai reduzindo, o que vai contribuir para que uma população economicamente ativa seria muito baixa, ok? E aí, se a Europa ela enfrenta esses problemas, mas ainda assim não aceita imigrantes, o que eu vou fazer então? Quais seriam as alternativas que a Europa deveria procurar para manter o seu desenvolvimento econômico lá em cima, né? A primeira coisa é fazer um estímulo à imigração da PIA. O que é a PIA? População em idade ativa, tá? Então, mesmo que a população seja muito xenófoba, tenha essa aversão a estrangeiros, seria preciso que a Europa estimulasse que pessoas de outros países, que pessoas que estivessem em idade ativa, pudessem ir para a Europa ocupar esses postos de trabalho que estão ociosos. Tá? Bia, o que é uma população em idade ativa? É uma pessoa que não é considerada criança, mas também não é idosa, é a população adulta como um todo, de 18 a 59 anos. Tá? Então, se eu incentivar essas pessoas a irem para a Europa, provavelmente eu conseguiria manter o nível de desenvolvimento econômico das cidades europeias lá em cima. Um outro incentivo, uma alternativa interessante, seria os países europeus incentivarem a natalidade, o aumento da natalidade. Então, olha, vamos incentivar, criar algum programa para que as pessoas voltem a ter mais filhos, porque no futuro eu vou ter mais pessoas podendo ser utilizadas como mão de obra aqui dentro da própria Europa, né? Existe, por exemplo, na Islândia, pessoal, um programa super interessante de incentivo à natalidade, que é o seguinte: vou fazer um comparativo com o Brasil, tá? No Brasil, quando uma mulher engravida, ela tem direito a 4 meses de licença maternidade. Lá na Islândia, foi aprovada uma licença maternidade de 2 anos, ok? No Brasil, se a mulher, quando engravida, ela faz a contribuição com a Previdência Social, ela pode pedir a licença maternidade remunerada, né? Ou seja, ela vai receber enquanto ela estiver afastada do seu trabalho. Geralmente, aí gira em torno de 80% do salário que ela recebia, tá? Lá na Islândia, a gente percebe que o equivalente que você recebe ao longo desses 2 anos é de cerca de 5.000 euros. Então, por
2 anos você recebe 5.000 euros, tá? Mensalmente. No Brasil, o pai da criança pode ficar 5 dias corridos em casa. Então, se o filho nasceu na sexta-feira, ele vai ficar sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta, ele tem que voltar a trabalhar. Essa é a licença paternidade. Lá na Islândia, são 6 meses de licença. Né? Sem contar que toda mulher que engravida recebe um apoio para ela formar o enxoval do bebê, como berço, as primeiras roupas, primeiros medicamentos e tudo mais. Tudo isso para que as mulheres elas fiquem encorajadas a ter mais filhos, tá? É um exemplo, só que isso tem provocado um aumento significativo do número de crianças no país? Não, mas seria uma alternativa interessante para que os países pudessem aumentar a população que serviria de mão de obra. Tudo bem? Então, esses, pessoal, são alguns dos desafios atuais das cidades europeias, tá? São problemas fáceis de serem solucionados? Obviamente que não, tá? Tudo bem? Outros países, né, têm um processo de urbanização bastante parecido com o da Europa, né? Vamos ver o caso do Japão, né, que se industrializou lá na segunda Revolução Industrial. Se comparado à Europa, o Japão ele teve um desenvolvimento industrial tardio, né? Enquanto que a Inglaterra se desenvolveu lá em meados do século XVIII, foi lá no século XX que o Japão conseguiu se industrializar, né? Ele se industrializou graças à Era Meiji, não sei se vocês se lembram, né, da Era Meiji, que foi aquele imperador chamado Meiji, que quis revolucionar a educação dentro do território japonês. Então, botou gente para se qualificar nas melhores universidades do nosso país, do nosso planeta, e acabou recebendo essa mão de obra depois para trabalhar com o apoio financeiro e tecnológico dos Estados Unidos no desenvolvimento de tecnologia. Tanto que hoje o mercado tecnológico dentro do Japão é o carro-chefe do seu PIB. Então, tudo que a gente pensa de desenvolvimento industrial do Japão está focado na tecnologia, principalmente na robótica, como eu já falei para vocês, né? E aí, a industrialização dentro do Japão ela aconteceu de maneira muito rápida, né? Ela começou um pouco mais tarde que a Europa, mas quando a industrialização aconteceu, isso fez com que a urbanização crescesse muito grande, de maneira muito grande. E aí, a gente percebe que a geografia do território japonês favoreceu com que houvesse uma distribuição estratégica das suas indústrias. Por quê? O território do Japão, deixa eu ver se eu acho aqui o mapa. Eu não coloquei o mapa. Tá aqui. O território do Japão, se vocês observarem aqui, ó, esse conjunto de ilhas aqui. Onde está tudo em vermelho são montanhas. O que está em verdinho são as planícies. Então, o interior do território japonês é de difícil ocupação. Então, as suas indústrias, elas vão sempre se concentrar próxima ao litoral, nas áreas mais planas, que é onde também vai se concentrar essas cidades. Por que essas indústrias e essas cidades vão ficar aqui próximo ao litoral? Porque o Japão, devido ao seu relevo, que a maioria dele é de montanhas, faz com que esse território seja pobre em recursos naturais, principalmente os minerais. E aí as matérias-primas para essas indústrias tecnológicas vão chegar aqui através dos seus portos, né? Então nessas áreas mais de planícies que essas cidades vão se desenvolver. E as cidades elas vão acabar representando o modelo de industrialização do Japão. Quando a gente observa fotos das cidades japonesas, a maioria delas são cidades super tecnológicas, em que salta aos olhos o nível de desenvolvimento tecnológico do país, né? Então, se o foco das indústrias são a tecnologia, aqui as cidades vão refletir exatamente isso. Só que o território do Japão ele é muito pequeno se comparado com o resto do mundo, né? Só que, mesmo sendo pequeno, a industrialização provocou um crescimento muito grande da população. O Japão ele tem 127 milhões de habitantes, tá? Isso é muito para uma área muito pequena. E isso mostra que cerca de 80% da população vive nas cidades. Só que aonde que estão as cidades? Nessas manchinhas verdes que eu estou colocando aqui. Então, olha, imagina você colocar 127 milhões de pessoas apenas nessas áreas verdinhas aqui. É muita gente ocupando área muito pequena, né? Então, o que a gente observa?
Esses aglomerados populacionais vão acabar fazendo com que essas cidades super tecnológicas abriguem moradias que são chamadas de cápsulas, tá? Então, o que é uma moradia cápsula, um apartamento cápsula? Um local pequeno que você tem tudo. Então, aqui eu peguei um exemplo para vocês de um hotel cápsula. Então, se você for para o Japão e quiser pagar pouco, né, para dormir em Tóquio, por exemplo, você pode dormir no hotel cápsula. Aonde? Aqui você tem o seu dormitório e você tem aqui, basicamente, um armário para você guardar suas coisas. Você consegue imaginar dormindo num local desse? Parece um forninho. E aqui do lado já tem outro, aqui tem outro. Geralmente os hotéis cápsulas, eles vão ter mais de 1000 quartos como esse daqui. Tá? E é muito pequeno, muito pequeno. Se isso custa caro para o país, custa caro no sentido de que você não tem espaço para desenvolver grandes construções, né? Grandes empreendimentos. Por outro lado, acaba aproveitando cada espaço de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais intensa possível, né? E aí, pessoal, o Japão hoje ele é sinônimo de desenvolvimento, né? Tanto que ele é um dos países que mais influenciam a Ásia e a Oceania, né? Só que, assim como a Europa, o Japão também tem sofrido problemas demográficos. Por quê? Ele também sofre com a baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida. Isso vai fazer com que o Japão também sofra os mesmos problemas que a gente observa na Europa. Então, antes lá da Era Meiji, olha como que era a pirâmide do Japão. Olha como que foi se transformando, olha como que será em 2050. Eu vou ter mais idoso quase do que gente adulta trabalhando, né? O que vai ser um problema muito sério para encontrar população economicamente ativa e problema com, basicamente, a previdência social. E aí o Japão vai ter que se organizar para pensar nesses sentidos, né, de resolver esses problemas. E para a gente comparar, né, alguns países europeus e, enfim, alguns países mais industrializados, urbanizados no mundo, a gente tem a expectativa de vida, né? Se pegar o Japão, a população aqui masculina vive cerca de 82 anos e a população feminina cerca de 88 anos, né? No Reino Unido, a população feminina vive 85 anos e a população masculina cerca de 82 anos. Então, a população vive muitos anos nesses países. E aí é preciso buscar alternativas para que eles não possam sofrer com a população ativa. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei aqui os piores países no ranking de idade, da expectativa de vida, né? Se a gente for ver aqui, Lesoto, né? A expectativa de vida de Lesoto era cerca de 50 anos no ano de 2016. Muito pouco se comparado com aqueles que têm os maiores índices, né, de expectativa de vida do nosso planeta. Onde fica o banheiro? O banheiro, Rafa, geralmente ele era compartilhado, tá? Fica numa outra área que é compartilhada pelos hóspedes todos. Tudo bem? Pessoas, dúvidas? Dúvidas? Não? Então é o seguinte, o que eu queria que vocês tivessem, né, aqui em mente, era que levar em consideração quais eram os problemas enfrentados pelos países que foram berço dessa primeira e segunda revolução industrial, os problemas lá no período de início da urbanização e os problemas atuais. E quais que seriam as possíveis formas de resolver esses problemas enfrentados por esses países hoje. Tudo bem? Estamos aí quase alcançando 40 minutos da nossa aula, certo? Assim que a aula acabar, vou colocar lá no YouTube o link da aula e a tarefa para vocês. A nossa próxima aula será quinta-feira, certo? Então, na quinta, eu faço a correção da tarefa e continuo com vocês. Se houver dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp. Tudo bem? Certinho? Então, qual que é a tarefa? A tarefa, deixa eu olhar aqui certinho qual que é a página para passar para vocês. Ver se vai dar tempo.